A certeza é uma construção frágil, edificada sobre a promessa de que aquilo que nomeamos e registramos permanece no seu lugar. Para mim, um entusiasta de mapas, um caçador de cidades de papel e de anomalias digitais, essa certeza sempre foi o meu chão. Eu vivia nos limites da representação, procurando os erros, os traços de tinta deixados para trás, que provavam que a cartografia é mais arte do que ciência exata. Mas o que encontrei naquelas coordenadas específicas, 34 graus, 0, 5, norte e 118 graus, 24, oeste, não era um erro. Era um insulto à lógica física, uma afronta existencial que me fez questionar se a minha sanidade estava mais perdida do que a própria casa que eu estava procurando. O meu fascínio começou de forma inocente, como sempre acontece com as maiores catástrofes. Eu estava varrendo uma área suburbana pouco populosa, a leste de um parque estadual, onde o asfalto começava a ceder o lugar ao mato ralo e à poeira. O objetivo era identificar as paper towns, as ruas falsas inseridas por cartógrafos astutos para proteger seus direitos autorais. Mas esta anomalia era diferente. Não era uma rua falsa, nem um beco sem saída esquecido. Era uma casa singular, um retângulo perfeitamente desenhado e identificado com um número de porta que não podia ser ignorado. 66. Eu ampliei a imagem no meu monitor ultra-detalhado, respirando fundo o ar pesado do meu escritório, iluminado apenas pela luz azul fria do ecrã. A iconografia digital era irrefutável, consistente em 3 plataformas de mapeamento diferentes. Um ícone pequeno, mas teimoso, de uma residência unifamiliar de 2 andares, completa com o que parecia ser uma pequena varanda e, incrivelmente, a sugestão sombreada de uma chaminé lateral. O detalhe era demasiado granular para ser um simples marcador aleatório. Isto não era um erro algorítmico, era um objeto intencionalmente colocado. Eu cruzei as coordenadas com imagens de satélite históricas, voltando 10, 20, 30 anos no tempo. A paisagem ao redor era consistente, uma área de transição entre o campo aberto e o início da floresta, marcada por um pequeno riacho sazonal. Não havia nada lá. A terra era uniformemente coberta por vegetação baixa e alguns carvalhos dispersos. Nem fundação, nem ruínas, nem sequer o descoloramento do solo que indicaria que uma estrutura havia sido demolida. Era um espaço em branco, uma página intocada. E, no entanto, em 2023, o mapa digital gritava 66, casa-residência. Esta dissonância cognitiva começou a consumir-me. A casa 66 tornou-se a minha obsessão. Passei semanas sem dormir direito, a cara colada ao ecrã, tentando encontrar o ponto de origem desta mentira digital. Era um paper house, um engodo de copyright? Impossível. Essas armadilhas são geralmente inseridas em grandes infraestruturas ou estradas longas. Não são pequenas casas residenciais, aninhadas no meio do nada, com uma precisão quase doméstica. O medo começou a rastejar não pela possibilidade de algo sinistro, mas pela ideia mais perturbadora de que a própria realidade estava falhando. Se o mapa, o registro humano da topografia do mundo, podia inventar uma casa com tanta convicção, o que mais era mentira? A minha mente, treinada para confiar em dados brutos, exigia verificação física. Eu precisava ir até lá, pisar a terra onde, segundo os satélites, o telhado de telhas cinzas da casa 66 deveria estar a cobrir 4 paredes e uma família. A viagem foi longa, uma lenta descida do conforto urbano para o isolamento rural. O carro tremeu e tossiu sobre estradas de cascalho que pareciam mais antigas do que eu. Quanto mais me afastava da civilização, mais o meu GPS, aquele pequeno objeto de ferro e plástico que deveria ser o meu guia infalível, parecia incomodado. A voz robótica, geralmente calma e autoritária, hesitava. Vire à direita na Estrada Inominável.
Destino em 500 metros. Continuar em frente. Eu estava a entrar numa zona de cobertura irregular. O sinal do telemóvel dançava entre uma barra e o vazio total, mas a localização GPS, alimentada por satélites, permanecia firmemente focada. A bolha azul do meu carro, movendo-se inexoravelmente em direção ao ícone da Casa 66. A área final era acessível apenas por uma trilha mal definida, marcada por arbustos espinhosos e o cheiro doce e pesado de terra seca e pinheiros. Estacionei o carro, queixando-me, e peguei a mochila. Dentro, tinha o equipamento básico de verificação. Uma bússola de precisão, um teodolito laser, exagero, eu sei, mas a paranoia era grande. E uma câmera de alta resolução. E, claro, o telemóvel exibindo o mapa. A caminhada final foi silenciosa, um silêncio opressor, que engolia o som dos meus passos na relva seca. O sol estava alto, um disco branco quente a cozinhar a paisagem, mas estranhamente, onde a casa deveria estar, havia uma sombra que parecia não ser projetada por nada. Finalmente cheguei ao ponto. O GPS parou de me guiar. A voz feminina disse com uma clareza que perfurou o silêncio: chegou ao seu destino, Casa 66. Eu estava no meio de um campo, não um campo pitoresco, mas um pedaço de terra esquecido, rodeado por uma cerca de arame farpado e enferrujado. E não havia absolutamente nada ali. Era um vácuo, uma área plana, talvez 10 metros por 12 metros, onde o chão parecia ligeiramente mais liso do que o resto. Eu caminhei lentamente sobre o local onde, de acordo com o meu guia digital, a soleira da porta de entrada deveria estar. Fechei os olhos. Eu conseguia sentir quase de forma tátil a presença de uma estrutura que não estava lá. Era o efeito fantasma da informação. O mapa tinha me preparado tanto para esperar aquela casa que os meus sentidos estavam lutando para aceitar a ausência. O que me atingiu, então, não foi a ausência da casa, mas sim a anomalia do terreno. Se nada existia ali, o solo deveria ser virgem, indistinguível do matagal ao redor. Mas não era. Onde o mapa indicava a fundação, a relva crescia de uma forma estranhamente uniforme. Era mais curta e um tom de verde mais vibrante, como se tivesse sido irrigada recentemente, ou talvez pisada repetidamente. E no ponto exato onde a chaminé lateral deveria ter estado, havia um pequeno círculo de pedras de rio arredondadas e brancas, que pareciam completamente deslocadas naquele ambiente seco e marrom. Não eram pedras de fogueira, eram pedras decorativas, o tipo que se usa para fazer um canteiro de flores elegante. Eu me agachei, sentindo a terra. A relva vibrante tinha um odor mineral, quase ferroso, diferente do cheiro seco da poeira circundante. Peguei na minha ferramenta de escavação um pequeno transplantador e comecei a cavar na linha de perímetro mais bem marcada. Eu esperava encontrar concreto, tijolos, ou talvez entulho de uma antiga demolição. O que encontrei foi a coisa mais estranha de todas. Cerca de 10 centímetros abaixo da superfície, onde o mapa colocava a esquina sudeste da casa, eu encontrei um objeto. Não era lixo. Era um pequeno pedaço de madeira, lixado até a perfeição, de cor escura, quase ébano, e surpreendentemente pesado. Tinha a textura de uma moldura de janela antiga, tratada contra intempéries. Agarrei-o. Era frio ao toque, apesar do calor do dia. De repente, o vento parou. O silêncio voltou, desta vez não como uma ausência de som, mas como uma pressão física contra os meus tímpanos. Olhei ao redor. Os carvalhos pararam de farfalhar. Parecia que o mundo tinha feito uma pausa para me observar, segurando aquele pequeno pedaço de madeira inexistente. O meu coração disparou. Isto não era um erro cartográfico. Era uma cicatriz. Algo tinha estado ali. E o mapa, de alguma forma inexplicável, tinha mantido o registro dessa coisa, mesmo depois que a coisa foi apagada.
Mas quem apaga uma casa e por quê? E por que o mapa continuaria a listá-la como uma residência ativa? Tirei o telemóvel novamente. O ícone da casa 66 continuava lá, imóvel, teimoso. Cliquei no ícone para obter informações de contato. Esperei o erro padrão, o pop-up que dizia "sem informações disponíveis". Em vez disso, a tela carregou uma caixa de informações completa. Nome do proprietário. Nenhuma informação. Contato de emergência. Um número de telefone local. E logo abaixo, uma avaliação de 5 estrelas escrita 1 ano antes. Localização tranquila. Ótimo para observar as estrelas. A porta da frente é um pouco barulhenta, mas o chá era excelente. A mensagem me atingiu como um choque elétrico. Alguém tinha estado aqui. Alguém tinha avaliado este local vazio como uma casa real, com barulho de porta e chá quente. E essa avaliação estava anexada diretamente às coordenadas que eu estava a pisar agora, no meio do mato, segurando um pedaço de moldura de janela sem janela. O meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Aquele não era um erro de programação. Era uma sobreposição de realidades. O mapa não estava mentindo para o mundo. Ele estava mostrando o mundo como deveria ser ou como foi. Ele estava mantendo a memória de uma estrutura que havia sido física, mas agora era apenas uma entrada de dados fantasmagórica. Peguei no teodolito laser e configurei-o para medir a área da fundação implícita. O resultado foi um retângulo perfeito de 8 por 10 metros. O meu medo escalou para o terror frio e profissional. Eu não podia descartar isto como alucinação. Os dados eram demasiado precisos. Eu caminhei até o ponto exato onde a porta da frente estaria. Olhei para o chão e encontrei mais uma anomalia. Um pequeno prego de latão, cravado superficialmente na terra, brilhando sob o sol. Eu sabia. Aquele era o prego que segurava a placa com o número 66, onde a porta barulhenta tinha estado. A casa 66 existia em alguma dimensão paralela, ou talvez, simplesmente, tinha sido removida com uma eficiência impossível, deixando para trás apenas a sua pegada digital e estas pequenas, terríveis pistas físicas. Mas se foi removida, quem a moveu? E mais importante, quem escreveu a avaliação do chá? O pânico começou a se instalar. Se a casa pudesse aparecer no mapa sem existir, talvez pudesse existir sem o mapa. E se essa casa fantasma decidisse se manifestar enquanto eu estava parado na sua sala de estar virtual? A ideia de ser subitamente emparedado por uma estrutura que não deveria estar ali, de ser esmagado pela manifestação repentina do GPS, fez-me recuar rapidamente. Eu me afastei do perímetro com a sensação de ter profanado um túmulo invisível. Mas eu tinha o meu primeiro pedaço de prova física, o fragmento de madeira escura. E eu tinha a certeza digital e irrefutável de que havia um proprietário e um visitante satisfeito. O que me puxou de volta para a linha de demarcação, apesar do medo, foi a última e mais fria observação. O prego. O prego de latão estava ali, mas não havia madeira para ele prender. E se a casa estava lá, invisível, mas sólida, aquele prego não deveria estar à mostra. A realidade bateu de forma perturbadora. A casa havia sido fisicamente desmantelada, peça por peça, até o último prego. Mas a sua representação digital, o seu fantasma de dados, era mais forte do que a realidade física. Alguém tinha trabalhado arduamente para remover cada vestígio e depois, trabalhado ainda mais arduamente para garantir que o endereço continuasse ativo nos servidores globais. Por que tanto esforço para apagar o físico e preservar o virtual? Eu precisava de uma explicação para a avaliação do chá. Eu precisava de saber quem é o proprietário sem informação. E eu precisava desesperadamente de saber se aquela casa
a 66 poderia ser reconstruída pela força da crença digital, ou se ela já estava lá, invisível aos meus olhos, apenas esperando que eu entrasse na sua porta barulhenta. Aquele pedaço de madeira na minha mão não era um achado arqueológico. Era um convite, um bilhete de entrada para um mistério que transcendia a cartografia e mergulhava diretamente no reino do terror pessoal. Voltei para o carro, o motor ligou com um som que parecia excessivamente alto após o silêncio daquele campo. Olhei para trás, para o ponto onde a casa 66 deveria estar. A relva verde mais escura parecia agora ameaçadora, um tapete a cobrir uma armadilha. Eu tinha vindo para desmascarar uma mentira no mapa. Agora, eu percebia que o mapa estava a contar uma verdade terrível que o mundo físico se tinha esforçado por esquecer, e eu estava prestes a cavar muito mais fundo. A minha próxima etapa era clara: encontrar a pessoa que deixou aquela avaliação. O mundo digital ligou-me à casa 66. Agora, eu precisava que o mundo digital me ligasse a alguém que tinha bebido chá lá dentro. A verdade está lá fora, eu pensei, mas talvez ela só exista em bytes. E eu teria que mergulhar fundo nos fóruns, nos rastros de cookies e nas bases de dados obscurecidas para entender o que realmente morava no endereço 66. A minha investigação estava apenas a começar. E a cada metro que me afastava do local, mais forte era a sensação de que, na realidade, a casa me estava a seguir. A parte mais assustadora não era o facto de a casa não existir, mas sim a certeza absoluta do mapa de que ela deveria existir. E eu teria que voltar. Eu teria que encontrar o rastro da pessoa que provou o chá, e isso levar-me-ia ao rastro daqueles que a removeram. Se você está a ouvir isto e alguma vez pensou que os mapas são infalíveis, pense novamente. E prepare-se, porque o que eu encontrei a seguir, ao seguir o rastro digital daquele visitante, é algo que prova que a não existência pode ser muito mais real e muito mais perigosa do que a matéria física. O que eu descobri sobre a Casa 66 e o que realmente aconteceu aos seus ocupantes será o tema da nossa próxima conversa. Prepare-se, porque a história de quem viveu naquela não casa vai deixar uma marca permanente no seu entendimento da realidade. O ar aqui não tem peso. É uma ausência gélida que não se deve à temperatura, mas à falta de algo essencial que o preencha, algo que foi sugado. Estou parado exatamente onde o GPS insiste que uma estrutura de concreto e madeira, talvez uma pequena cabana ou um barraco abandonado, deveria estar. Meus pés pisam sobre uma camada de terra revolvida, úmida e fria, mas não há sequer um fragmento de tijolo, nem um poste quebrado, nem mesmo um toco de árvore que justifique a anomalia do mapa. É um vazio absoluto, uma ferida na paisagem urbana que, no entanto, está marcada com uma precisão cirúrgica por sistemas de mapeamento globais. A casa inexistente. A isca de direitos autorais que, na minha obsessão, transformei em um ponto focal para o terror. Ligo e desligo a lanterna, buscando qualquer vestígio de fundação. Há apenas terra, muita terra, e um silêncio que não é natural. Não é o silêncio da noite, mas o silêncio que se segue a um grito. O segundo gancho, a fisgada que me prendeu aqui, é a sensação inconfundível de que, embora a casa não exista agora, ela existiu aqui, não como uma ruína, mas como uma presença que foi abruptamente retirada da continuidade do tempo. Olho para o mapa novamente no meu celular. O ícone da casa pisca, pequeno e insolente, sobre as coordenadas exatas. Latitude X, longitude Y. Se eu der um passo para o lado, o ícone permanece. Se eu der um passo para trás, ele ainda está lá, projetado sobre o vazio à minha frente. Estou no centro da anomalia, e o que me aterroriza é a sombra. Não uma sombra projetada por mim ou pela lua, mas uma sombra residual,
Um contorno fantasma, quase imperceptível, que parece ter sido absorvido pelo solo. É o rastro químico de uma geometria que esteve ali por tempo suficiente para deixar uma marca indelével. Tento contextualizar o cenário para dar-lhe lógica. Talvez tenha sido demolida ontem e os mapas não foram atualizados? Não. A grama ao redor é selvagem, mas a terra onde a casa deveria estar é estranhamente limpa, como se tivesse sido varrida por uma força invisível que não deixou detritos, mas levou junto o tempo e a poeira. O cheiro é de ozônio queimado e poeira antiga, um odor que a mente associa imediatamente a algo elétrico e antigo. O problema, o conflito que começou a ranger meus nervos até o limite, é o GPS. Ele começa a falhar. Não perde o sinal, mas a precisão de 2 metros cai para 10 metros, depois 50. O ponto que representa minha localização no mapa começa a dançar errática e freneticamente ao redor do ícone da casa inexistente, como se o software estivesse tentando me afastar dali, mas a força magnética da coordenada fosse superior. O pânico é frio e científico. O mapa é um artefato digital. A casa é um erro intencional, um trap street ou paper town, criado para pegar ladrões de dados. Mas e se o erro digital, a coordenada falsa, de alguma forma, serviu de âncora para algo que realmente precisa de uma coordenada? E se o erro de geolocalização criou uma geolocalização para o impossível? Os loops abertos giram na minha cabeça. Por que essa casa? Por que o terror? O que o mapa está protegendo, afinal? Não os direitos autorais da empresa, mas talvez a realidade da sua quebra. Fecho os olhos, tentando forçar a lógica de volta. Quando os abro, a luz da minha lanterna parece mais fraca. Eu a agito. Troco a bateria, mas é a mesma coisa. Não é a lanterna. É o ambiente que está sugando a luz. E é então que o desenvolvimento se inicia, lento e inexorável, com a sensação de estar sendo observado por janelas que não existem. Eu giro rapidamente. Nada. Só árvores escuras. Mas quando volto a encarar o vazio, o solo à minha frente começa a tremer, mas não como um terremoto. É uma vibração de alta frequência, um zunido que sinto mais nos meus ossos do que nos meus ouvidos. A terra revolvida se move, não para cima, mas para dentro, como se estivesse respirando. E do centro exato da anomalia, onde o ícone do mapa está projetado, surge um som, não um som de construção, nem de matéria se solidificando. É o som do desalinhamento. O som de algo que deveria ter sido construído sob um céu diferente, com leis físicas diferentes, sendo forçado a entrar na nossa dimensão. O horror é na lentidão e nos detalhes. Primeiro sinto o cheiro, que se intensifica. Naftalina velha, mofo e um toque metálico como sangue seco. Depois, a fundação. Não de cimento, mas de sombras duras que se projetam no chão, sólidas e opacas, antes que qualquer tijolo apareça. Minha respiração fica suspensa. Eu dou um passo para trás, mas minhas botas parecem presas na lama invisível do medo, e ela surge, não aparece, como se fosse tirada de uma capa de invisibilidade. Ela se desdobra. É como se alguém tivesse pego um desenho tridimensional e o estivesse montando peça por peça, mas cada peça fosse feita de tempo condensado e decadência. A primeira parede que vejo é a lateral. Madeira escura, manchada por séculos de chuvas que jamais caíram neste lugar. A geometria está errada. Os ângulos não são de 90 graus. A parede se inclina ligeiramente para dentro, como se estivesse se curvando sob um peso imenso. Quando o telhado se materializa, o som é de estilhaços de vidro e um gemido prolongado, como o de madeira que está sendo forçada a um ponto de ruptura que jamais acontecerá. É a materialização de uma casa que desafia a arquitetura. Uma casa projetada por uma mente que não compreende o conceito de estabilidade. A casa está ali.
É física, palpável, e emana um calor doentio que contradiz a frieza do ar noturno. É pequena, 2 andares talvez, mas parece monstruosamente grande sob o escuro céu. E então o reengajamento me atinge com a força de um soco. Eu estava encarando o ponto no mapa, o vazio onde a casa deveria estar. Quando ela se manifestou, ela não surgiu à frente de mim na coordenada, ela surgiu ao meu redor. Eu estou agora no quintal minúsculo e úmido da casa inexistente. A cerca apodrecida de madeira cinza está a meio metro atrás de mim. E à minha frente, a menos de 5 passos, está a porta da frente. A porta é pesada, de carvalho preto, e está ligeiramente entreaberta. E é de lá que vem a luz amarelada, doentia, que eu havia sentido falta. Uma luz que não ilumina, mas que apenas marca a presença. Como uma febre. O terror não me permite correr. É paralisante, não porque eu tema o que está lá dentro, mas porque eu temo o que está aqui fora. A área que a casa ocupa, que parece ter se fechado ao meu redor. A floresta está agora a uma distância impossível, engolida por uma névoa cinzenta que circunda a propriedade. Estou preso na bolha da coordenada. Eu levanto meu celular novamente, as mãos tremendo. O ícone da casa no mapa não está mais piscando. Ele está sólido, estável. E o ponto de localização que sou eu agora está perfeitamente centralizado dentro do ícone da casa. Eu não estou mais na coordenada. Eu sou a coordenada. A única lógica que me resta é a lógica do horror. O mapa precisava da casa para ser completo. Mas para a casa se manifestar, ela precisava de algo que a trouxesse para este plano de existência. Ela precisava de um elo, um catalisador. Ela precisava de alguém obcecado o suficiente para cruzar a linha entre a brincadeira digital e a verdade física. Ela precisava de mim. A porta range um pouco mais. O cheiro de naftalina se intensifica. Eu sou puxado, não por uma corda, mas pela necessidade de fechar o ciclo, de ver o que a mentira no mapa estava escondendo. Eu empurro a porta de carvalho. É pesada e resiste por um momento antes de se abrir com um ruído seco e final. O clímax é imediato e esmagador. A casa inexistente é maior por dentro, infinitamente maior. O pequeno barraco que vi se desdobrar se transforma em um salão cavernoso, onde o teto se perde na escuridão acima, sustentado por vigas de madeira que se contorcem em formas que desafiam a engenharia. O interior é de uma decadência extrema, mas paradoxalmente preservada, como se o tempo tivesse parado aqui há décadas, mas os elementos não tivessem ousado entrar. Há poeira por toda parte, grossa e cinzenta, mas no meio do assoalho de tábuas largas, eu vejo as pegadas. Pegadas que não são minhas. Pegadas grandes, fundas na poeira, que levam diretamente para o centro da sala e param abruptamente, como se a pessoa tivesse evaporado ali mesmo. Eu caminho sobre o assoalho que range em protesto. Meu coração bate tão forte que mal consigo ouvir meus próprios pensamentos. No centro do salão, onde as pegadas cessam, há algo. É uma mesa, simples, de madeira barata, mas coberta por um mapa. Não um mapa digital, mas um mapa de papel antigo e amarelado. É uma carta topográfica da região, desenhada à mão, com uma tinta vermelha berrante que parece sangue fresco. E bem no centro desse mapa físico, onde deveria estar a casa inexistente, há um desenho. Não uma miniatura da casa, mas um símbolo. É um círculo com 3 linhas atravessando-o em ângulos irregulares. Atrás da mesa, na parede que mal consigo ver na escuridão, há uma inscrição. Não está escrita em grafite ou tinta, mas parece ter sido talhada na madeira da parede com fogo, ou talvez com tempo. Eu me aproximo, forçando a luz da lanterna a perfurar a escuridão. O que leio não é uma palavra, mas uma coordenada numérica, idêntica àquela que me trouxe aqui. Latitude X, longitude Y, e abaixo da coordenada, uma única frase em português arcaico. A armadilha estável.
A revelação me atinge como um raio. A casa inexistente não era a isca de direitos autorais, era o resultado dela. As empresas de mapeamento criaram o erro, a coordenada falsa, para proteger seus dados. Mas ao fazê-lo, elas inadvertidamente abriram um portal ou criaram um vácuo dimensional que alguma entidade que opera no limbo das realidades, usou como âncora. Esta casa é um erro de realidade que se materializa ao ser validado. Ela existe apenas quando um ser consciente, atraído pela coordenada no mapa, entra no local e, por assim dizer, preenche o espaço vazio. A casa é um parasita dimensional, um colecionador de testemunhos. Ela se torna real por um breve momento, o tempo suficiente para capturar o observador. Aquelas pegadas na poeira não eram as do construtor ou do proprietário. Eram as pegadas da vítima anterior. O último obsessivo que, como eu, estava determinado a provar que o erro do mapa era real. E uma vez que ele entrou, a casa se estabilizou e o absorveu. Seu corpo, sua mente, sua presença no universo se tornaram o combustível para manter a coordenada fixa por tempo suficiente para atrair o próximo. Eu ouço um som. Não vem da casa, mas da porta. O carvalho preto da porta da frente está se fechando, lentamente, com um rangido gutural que ecoa pelo salão. Eu me viro desesperado, mas sei que é inútil. A casa está fechando seus circuitos. Corro em direção à porta. Ela está quase completamente fechada. Eu enfio a mão no vão, mas antes que eu possa fazer força, a porta se fecha com um baque seco, um som de madeira contra madeira que é final. E o clique, o som de uma chave virando na fechadura. A chave não estava lá. A fechadura se materializou junto com a porta. Eu estou trancado. Pego o celular novamente. A tela pisca. O ícone da casa ainda está lá, sólido. Mas o ponto que representa minha localização agora está sumindo. Não desaparecendo, mas se apagando, sendo reescrito pelo sistema. O ar dentro da casa começa a ficar rarefeito e o cheiro de naftalina e tempo morto fica insuportável. Eu entendo a conclusão com uma clareza aterrorizante. A casa inexistente agora existe, e para que ela continue a existir na coordenada, eu devo deixar de existir em qualquer outra. Eu sou o novo erro do mapa. Meu eu, minha existência, está sendo usado para proteger a integridade desta coordenada falsa, para garantir que ela permaneça armadilha estável até que o próximo pesquisador curioso se aproxime. Em breve, a coordenada voltará a ser um vazio absoluto, mas a casa terá me absorvido e minha essência estará fixada aqui. E se alguém vier amanhã e procurar no mapa, eles verão o ícone da casa, mas o lugar estará vazio, esperando o próximo catalisador. Sinto um puxão, um vazio no meu estômago que é mais do que medo. É a sensação de ser apagado. A luz amarelada na sala está sumindo e o teto alto se curva, como se a casa estivesse se preparando para se dobrar novamente sobre si mesma, levando consigo seu novo ocupante para o limbo dimensional. A última coisa que eu vejo na tela do meu celular, antes que a bateria se apague por completo, não é mais a coordenada. É a imagem de um mapa estático. E no lugar onde meu ponto de localização deveria estar, agora está o ícone sólido e imutável de uma casa. Eu grito, mas o som é abafado, não pelo eco, mas pelo tempo que me mastiga. E se você me ouve, se você está lendo isto, se a minha voz consegue sair de alguma forma desse mapa corrompido, confira o seu GPS. Use seu aplicativo de mapeamento favorito. Procure por pequenas anomalias, por uma casa que está em uma coordenada estranha, que não tem endereço, que parece fora de lugar. Se você encontrar uma, ignore. Se a curiosidade for forte demais, lembre-se desta regra fundamental. O mapa não está mentindo. Ele está apenas marcando um lugar que precisa desesperadamente de você para existir.
E se você for, você será a próxima tinta na parede, a próxima pegada na poeira, o próximo silêncio prolongado na noite. Você será a prova de que a armadilha estável funciona. Não procure a casa que não existe, porque se você o fizer, ela existirá. E ela existirá para você.